Você, inscrito que está com o nome negativado, a solução chegou para você hoje com a consultoria Castelo, a nova parceria do canal Papo com Pobão. Olá pessoal, muito prazer. Para quem não me conhece, eu sou o Jonas Santos, CEO da consultoria Castelo. Fui convidado para esse bate-papo com meu grande amigo, Neto, e é um prazer estar aqui, é um prazer atender esse convite. Prazer é todo nosso. Então vamos começar então com as perguntas básicas. Bora lá. Bom, então o senhor CEO garante que consegue fazer recuperação de crédito e tirar o nome do cidadão brasileiro do sistema do negativado. Como isso funciona? Vamos lá, ótima pergunta. Muitos me perguntam, mas como que eu vou limpar o meu nome sem pagar as minhas dívidas? Deve ser algum jeitinho brasileiro, deve ser alguma enganação, mais um picareta na internet. Hoje eu vou desvendar para vocês como funciona. Primeiro, nós agimos através de uma liminar judicial. Então, desde aí a gente já percebe, não existe nenhum jeitinho, não existe nenhum procedimento errado, muito pelo contrário. Nós usamos as leis a favor de quem está negativado, seja para CPF, seja para CNPJ, ou seja, pessoa jurídica e pessoas físicas. Vou dar um exemplo, o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor diz o seguinte, que o cidadão inadimplente ele não pode passar por vexame ou ser exposto ao ridículo. Então, dentro de uma questão, eu vou contar uma história aqui, eu vou ilustrar uma história muito simples para que vocês entendam. Imagine que eu, Jonas, eu tenho um débito no Banco Itaú, seja cartão de crédito, seja limite de cheque especial, e eu deixo de pagar. O que acontece? Depois de um certo prazo, se eu não estou enganado, 30 dias desse débito, eles vão lançar os meus dados, o meu CPF, vai expor o meu endereço para o Serasa, que é uma outra empresa. Aí eu pergunto, será que eu autorizei o Banco Itaú a enviar os meus dados para o Serasa? Não. E a partir desse momento a gente já começa a fazer valer a lei. Porque o Itaú, no caso dessa história, ele não podia ter migrado os meus dados sem a minha aprovação para o Serasa. Assim também fazem para o Boa Vista, assim também fazem para o SPC, assim também fazem para o Semprote Nacional, que está relacionado aos protestos de cartório. Então, só essa lei, o Código 42 de Defesa do Consumidor, já coloca tudo por terra essa situação. Então a gente entra com uma liminar judicial amparado pelas leis, essa é uma das leis, tem a lei também do superendividamento, que também compõe diante desta liminar. Então todos os apontamentos de débito, veja bem, nós não vamos fazer o seu débito sumir, desaparecer num clique, não, esquece. Todos os apontamentos, então na história que eu contei, o Itaú mandou esse apontamento para o Serasa. Então, o que nós vamos fazer com a liminar? Tirar esse apontamento do Serasa. Aí a sua dívida vai ficar entre você e o credor, que é o correto mediante as leis. Aí cabe ao consumidor, logo adiante, para frente, quem sabe fazer um acordo com o credor e pagar a sua dívida ou não, mas aí já não cabe a nós decidir. Mas, diante das leis, até 30 dias nós conseguimos deixar o seu CPF sem apontamentos de débito. Vamos lá, doutor Jonas. Eu vou fazer uma pergunta que acredito que todo brasileiro se faz essa pergunta, quem está nesse âmbito. A pessoa fez um empréstimo, uns 20 mil reais, não conseguiu pagar, ficou negativado. Certo. E aí a pessoa fica desesperada, meu Deus, eu estou devendo no banco, o banco jamais, eu vou ficar pelo resto da vida, tal. A pergunta que eu quero fazer para responder para todos os brasileiros. Há solução nesse tipo de problema? Há solução? Sim, há solução. Vamos lá. Fiz um empréstimo bancário no valor de 20 mil, paguei 1, 2 ou 3 parcelas e não consegui mais pagar. O que vai acontecer? A partir de 30 dias que eu não estou mais pagando, o banco já mandou meu nome para o Serasa, que é totalmente legal,
Porém, ele já acionou o seguro do próprio banco. Aí ele recebeu do seguro depois de uns 6 meses que eu estou devendo e vendeu a minha dívida para uma outra empresa cobradora. E essas empresas, elas ficam incomodando o cidadão 5, 10, 20 anos. Que é aquele pessoal chato. Aquela lá, eu não vou falar o nome da empresa, mas tem uma delas muito famosa que chama-se Recovery. Não era para falar. Verdade. Só que eu tenho uma boa notícia para vocês. Agora, no mês de novembro do ano passado, entrou em vigor uma lei que não se pode ser cobrado uma dívida prescrita. O que é isso? Não pode mais ser cobrado uma dívida caducada, uma dívida que já passou de 5 anos. Seja por meio de mensagem, de ligações, do que for. E eu tenho certeza que você que está me assistindo, você que teve dívidas caducadas, dívidas antigas, 10 anos, 15, 20, as pessoas ficam te incomodando. Olha, aqui é uma cobrança extrajudicial. E muita gente simples não sabe o que é uma cobrança extrajudicial, né? Primeiro, uma cobrança extrajudicial, como o nome já diz, extra, não é judicial. E eles ficam ameaçando de levar essa dívida para o judicial. Então, a partir de hoje, Neto, todos aqueles que assistem e estão me assistindo neste momento, uma dica muito valiosa e de graça, hein? Se você está sendo cobrado por uma dívida prescrita, pegue o nome desta empresa, anota bonitinho quem está atendendo você e diz que se eles não parar com essas ligações, você vai acionar a empresa, porque eles estão agindo contra as leis. Se assim eles não pararem, cabe aí uma ação contra eles e pode vir até danos morais. Ou seja, você que está devendo, pode ser que inverta essa situação e você tenha até algo para receber caso eles continuem com essa prática. Cara, então, recapitulando, quer dizer que é prática ilegal a gente ter uma dívida. Um exemplo, eu tenho uma dívida com o João da padaria. Aí o João da padaria pega essa dívida e manda para o José das bebidas, que não tem nada a ver a padaria com as bebidas. Exatamente. Então quer dizer que isso é prática ilegal, então? É ilegal, porque ele está expondo seus dados para outras pessoas e você não autorizou ele expor os seus dados. Entendi. Certo? Então, a minha orientação para quem limpa o nome conosco mediante uma liminar judicial ou faz o pagamento das dívidas crie um relacionamento bancário, né? Diante dessa situação, criando um relacionamento bancário, o banco vai saber quem você é, onde você mora, qual que é o seu rendimento e qual é o seu endividamento. E ele vai avaliar se você vai ter crédito ou não. E de qualquer forma, o crédito ele vai vir. Porém, eu não consigo mensurar se é no primeiro mês, no quinto ou no sexto. Já teve clientes que fizeram um serviço conosco, no primeiro mês já conseguiu comprar um carro financiado sem entrada. Legal. Mas eu não posso radicalizar essa questão, porque cada caso é um caso. E se refere essa situação para pessoa física ou jurídica. Agora nós vamos lançar uma promoçãozinha, né? Bora! Bora lançar uma promoçãozinha? Eu adoro promoções. Pessoal, para você que segue o canal Papo com Povão, olha que maravilha. Para as primeiras 50 pessoas que estiverem com o nome sujo, sabe, que já não tem crédito em lugar nenhum, sonha em ter um cartão de crédito, mas não tem possibilidades de pagar os seus débitos. Nós da Consultoria Castelo, junto com o canal Papo com Povão, nós vamos presentear você por apenas R$500. Quanto eu falei? R$500, nós vamos limpar o seu CPF ou a sua empresa, o CNPJ da tua empresa, ok?
por apenas R$500. Não perca tempo, porque é apenas para os primeiros 50 inscritos no canal. Vem com a gente!